É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite, rever um amigo tão querido, o pastor André, demais irmãos amados, companheiros de caminhada do DEC. Houve formatura do DEC há pouco tempo aqui, foi um culto tão bonito, irmãos. Eu precisava daquela formatura, porque há muitos anos eu tenho lecionado em vários seminários de teologia, e fazia muito tempo que eu não vi uma turma tão grande para a glória de Deus. Eu fiquei com o coração tão aquecido, irmãos, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias ainda hoje, não é? Então, se Deus fez esse ano, Deus pode fazer no ano seguinte, no posterior. Por óbvio que nós sabemos que Deus atua em turmas grandes, assim como atua em turmas pequenas, mas nós somos apaixonados pelo Senhor. E quanto mais pessoas preparadas tivermos para expandir o reino de Deus e manifestar a glória do Senhor, melhor nós estaremos para salvar a maior quantidade de vidas possível e dessa maneira contribuir com tudo que temos e somos para que o nosso Deus seja cada vez mais conhecido. Então, se você é formando deste ano na turma do DEC, se prepare para viver experiências com o Senhor. Eu tive a oportunidade de dizer isso em sala de aula. Eu quero acreditar que Deus não colocaria vocês tanto tempo aprendendo teologia para depois a vida de vocês continuar da mesma forma. Então eu creio que vocês vão ser instrumentos para, quem sabe, evangelizar os cônjuges, os filhos, os vizinhos, salvar muitas vidas para a glória de Deus e glorificar o nome do Senhor com o conhecimento que agora vocês têm. Sigam firmes, em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos no culto da família, vamos pensar um pouco sobre esse tema, e para tanto eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas 5 versos, do verso 1 ao verso 5. O meu objetivo, em rápidas palavras com vocês hoje à noite, é tentar aprender com os erros dessa família muito amada, família de Elimeleque e da nossa irmã Noemi. Um casal precioso que era temente ao Senhor, que procurava andar nos retos caminhos do Senhor, mas que em determinado momento da vida tomou algumas decisões que não foram as mais sábias, as mais acertadas. E eu quero acreditar que isso pode acontecer com quaisquer de nós. Não é porque nós somos pessoas apaixonadas pelo Senhor, não é porque nós procuramos caminhar nos retos caminhos do nosso amado Deus, que nós não podemos errar, que nós não podemos falhar. Então é muito bom quando o Espírito Santo, por meio da sua graça e misericórdia, nos aconselha por meio das experiências dos nossos irmãos. Por óbvio que nós sabemos que no final a história termina de uma maneira muito feliz, mas a graça de Deus precisou agir de uma forma extraordinária. Erros foram cometidos, pessoas perderam as vidas, ficaram pelo caminho infelizmente, mas o Senhor consertou tudo. A minha proposta com vocês hoje à noite é: será que nós podemos olhar para os dias iniciais dessa família e tentar não cometer os mesmos erros? Não fazer as mesmas escolhas? Para que a graça atue na nossa família do mesmo jeito, sem que a gente tenha que sofrer tanto. Pois bem, já que ninguém agenda sofrimento, já que ninguém diz assim: Senhor, amanhã, dia 10 de julho, não é isso? 9 horas da manhã, eu quero sofrer. Você coloca isso na agenda? Eu também não, não é? Eu também não. Então vamos tentar olhar para essa família com a graça de Deus, essa família tão preciosa, e tentar extrair boas lições para que a gente evite muitos dissabores em nossa família. Amém? Vamos lá. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, o Senhor nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, eu recebi uma oração do querido presbítero, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje à noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração.
E nesse momento, ó Pai, nós rogamos o Teu favor para que o Senhor possa falar conosco no meio de Tua muita misericórdia. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que o Senhor vier a nos propor aqui. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Ferramentas para melhorar o convívio em nossa família. E para que dessa maneira nós possamos servir como luzeiros no mundo. Famílias que manifestam a Tua glória. Que o Senhor nos possa ser propício hoje à noite e falar ao nosso coração como sempre tem sido nesse lugar. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos e Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o período de escrita desse documento é incerto. Alguns estudiosos julgam que o mesmo foi escrito por ocasião do reinado de Davi, uma vez que Davi é mencionado no final do livro. A genealogia aparece ali. Os ancestrais de Davi foram produto dessa história. Mas isso não é um fato histórico. Os nossos doutrinadores do Antigo Testamento, eles nos sugerem isso, mas isso não pode ser comprovado. Da mesma forma, a pessoa que escreveu o livro de Ruth também não foi mencionada no livro. O autor não se identificou, ele achou por bem permanecer anônimo. Apesar da tradição, parte dos nossos estudiosos atribui esse livro apenas de Samuel. Samuel foi um grande legislador que viveu justamente no período de transição, no final do período dos juízes e no princípio da monarquia. Portanto, ele foi um juiz, assim como também foi um grande profeta do Senhor. Mas nós olhamos para as características internas do próprio livro e fica difícil colocá-lo na conta de Samuel, uma vez que não nos ocorre detalhes tão ricos, assim como acontece, por exemplo, nos livros que levam o nome do próprio profeta. Portanto, tanto o período da escrita como o autor deve ser deixado, de fato, na base do anonimato. Não nos convém arriscar para não corrermos o risco de errar. Se Deus não nos quis ensinar dessa maneira, as coisas reveladas pertencem a nós, aquilo que cabe ao nosso Deus, que de fato permaneça com Ele. Contudo, nós sabemos quando foi que essa história aconteceu. Essa história aconteceu no período dos juízes. É isso que nos diz o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes. Esse período vai desde o 13º século antes de Cristo até o 11º, período de pouco mais de 200 anos. Desde a morte de Josué até a coroação do primeiro rei em Israel, o rei Saul. Contudo, no que diz respeito ao livro de Ruth, ao que parece, ele aconteceu entre o intervalo da legislatura do juiz Tola, do juiz Jair, até o juiz Jefté. Ou seja, em algum momento entre os capítulos 10 e o capítulo 11 ou 12 de Juízes, ocorreu a história do livro de Ruth. Portanto, foi, ao que parece, nesse período. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós encontramos um período cheio de invasões violentas, religião apóstata, ilegalidade desordenada, guerra civil, tribal, enfim. Não havia uma liderança constituída à época. E é muito danoso para nós quando nós não temos pessoas piedosas para seguir. A melhor coisa, meus amados irmãos, que Deus pode fazer por uma igreja preciosa, comprada pelo sangue dele, é colocar à dianteira dessa igreja homens de Deus para que nós possamos segui-los. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele abençoa com uma boa liderança, com homens de Deus, apaixonados pelo Senhor, com homens tementes ao Todo-Poderoso. A igreja congregacional 3 de maio é uma igreja bem-aventurada, porque ela possui esses homens para a glória de Deus. Meus queridos irmãos que de uma maneira tão gentil me acompanham hoje à noite, isso é motivo de nós colocarmos os nossos joelhos no chão e agradecer. Porque grandes homens de Deus, os quais nós podemos contar, são muito raros nos dias atuais. Nós precisamos agradecer quando somos abençoados por esses homens. Nesse período, essas pessoas não tiveram a benesse que nós tivemos. Em Juízes, capítulo 21, verso 25, está escrito que nessa época não havia rei em Israel. Não havia liderança. Cada um fazia aquilo que achava mais reto. Já imaginou? Eu faço o que eu quero, as irmãs fazem o que desejam, os irmãos da mesma forma,
não há harmonia, não há união, não há comunhão, cada um que segue o seu próprio caminho, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Portanto, foi nesse momento de desordem, foi nesse momento de aparente caos, foi nesse momento, irmãos, em que as coisas não estavam caminhando tão bem, que essa história aconteceu. E para somar a tudo isso, o verso 1 nos diz que houve fome na terra. Ao que parece, uma fome semelhante à que houve nos dias de Abraão, ou nos dias de José do Egito, quem sabe. O povo estava passando uma grande privação. Contudo, quando nós olhamos para a família de Elimeleque, ao que parece, essa privação não havia afetado a família de Elimeleque de uma maneira tão premente, de uma maneira tão forte. Por quê? Porque quando você estuda o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 3, você percebe que quando Noemi retornou para Belém, ela ainda possuía propriedades. Uma das decisões, uma das prerrogativas de Boaz foi justamente restaurar as antigas propriedades de Elimeleque, marido de Noemi. Portanto, perceba, os dias eram difíceis, a liderança era precária, cada pessoa fazia aquilo que achava ser melhor para si próprio, fome campeava no mundo, mas Deus preservava, aparentemente, essa família. Eles preservavam as suas propriedades, estavam unidos, caminhando no temor e na admoestação do Senhor. Em outras palavras, dificuldades, meus amados irmãos, todos nós enfrentaremos. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. O próprio Todo-Poderoso nos disse categoricamente que no mundo nós teríamos aflições. Portanto, é nessa situação difícil em que todos nós nos encontramos. Para preservar os nossos casamentos, para educar os nossos filhos, aqueles que recebem do Senhor essa benesse, para encaminhar os netos, mas nós estamos em guerra. Tenha cuidado, não é porque a graça de Deus nos permitiu uma casa na cidade de Campina Grande, um veículo para nos locomovermos, pão para comermos, roupa para cobrir a vergonha da nossa nudez, um pouco de água para beber e dignidade para viver com honra em nossa cidade, que nós estamos passeando. Não, irmãos, nós estamos em guerra. Há um inimigo que espreita e ele está para além dos muros das nossas casas, e a missão dele é roubar, matar, destruir. Existem pessoas que não querem ver o bem do povo do Senhor, que bombardeiam as nossas famílias com todo tipo de informação que não convém, com valores que não são os nossos, com promessas que não nos beneficiam, com caminhos que não nos levam a Jerusalém celestial. Precisamos estar com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos, bem cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, porque nós já saímos desse mundo, somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui, nós não podemos perder tanto tempo, ainda que Deus tenha nos abençoado nesse lugar, porque o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro nos aguarda no final da jornada. Pois bem, houve fome na terra, mas essa família ainda recebia o amparo do Senhor. Para além disso, ao que parece, não foi uma fome generalizada. Se essa família decidiu ir para Moabe, ela bem que poderia ter decidido ir para outro lugar. Ora, nós sabemos à luz da leitura do Antigo Testamento que quando Josué introduziu o povo na terra prometida, Deus havia sido muito claro: eu não quero que vocês tenham contato com os outros povos. Lembrem da bênção de Abraão: se vocês andarem na minha presença, se esforçando para permanecerem íntegros e retos, eu vos abençoarei, e através de vocês eu abençoarei todas as famílias da terra. Meus irmãos, se nós somos o povo da bênção, e nós estamos porventura em dificuldade, será que fora da presença do Senhor estará melhor? Ora, se nós que somos o povo da aliança, se nós que temos as promessas, se nós que somos amparados pelo Senhor, enfrentamos os nossos dissabores, fora da presença do Senhor, sem sombra de dúvida estará pior. Então Noemi, junto com seu marido Elimeleque, eles poderiam, por exemplo, ir para a região de Ruben,
ou para a região de Dan, ou para a região de Naftali, ou para a região de Manassés ou de Issacar, eles teriam 12 tribos a percorrer. No final, se eles deixassem a região de Belém, a região de Judá, percorressem a terra das 11 tribos e não conseguissem um pão para comer ou água para beber, eles ainda teriam a prerrogativa de dobrar o joelho e dizer: Senhor, e agora o que fazer? Cuida de nós, tem misericórdia, cria uma saída. Ah, Senhor, prepara uma situação. Mas não, irmãos, eles preferiram ir para a terra de Moabe. E é interessante que o livro não fala de um êxodo. O livro não menciona que outras famílias saíram, não. O livro diz no verso 1 que um homem, ao que parece apenas ele, de Belém de Judá, saiu e foi habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Perceba, Elimeleque conduzindo a sua própria família. Não houve um êxodo. Não houve a saída de outras famílias. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia diz que uma família saiu. Saiu ainda tendo posses. Saiu ainda tendo vizinhos para ajudá-los. Saiu tendo ainda a presença do Senhor, Deus se manifestando, abençoando o seu povo. Meus queridos irmãos preciosos que me ouvem hoje à noite, nesse ponto cabe uma bela aplicação. Quais são as decisões que nós temos tomado? Será que as nossas decisões, eu me refiro às nossas famílias, têm servido para nos aproximar mais do Senhor ou para nos afastar dele? Meus irmãos, nós somos peregrinos. O nosso objetivo é chegar a Jerusalém Celestial. O Senhor nos dotou com dons e talentos, de modo a contribuir com a expansão do seu reino e a manifestação da sua glória. Nós estamos em missão, somos soldados constituídos do exército de Emanuel. O nosso general está marchando à nossa frente. E nós não podemos, como soldados levantados pelo Senhor, nos embaraçar com questões dessa vida. Pelo contrário, a cada decisão que nós precisamos tomar em nossa vida, precisamos também nos perguntar: de que modo isso vai contribuir para a maior glória de Deus? Quais são os desdobramentos dessa decisão? Vai abençoar o meu cônjuge? Vai abençoar os meus filhos? Quais serão os desdobramentos? Porque, meus amados irmãos, como eu falei há pouco, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos em direção a Jerusalém Celestial e temos a missão de levar muita gente conosco. O cônjuge, os filhos, os netos, os familiares, vizinhos e quem mais Deus nos der por sua graça. Então nós não podemos nos equivocar, correr o risco de perder o foco, ficar marcando passo, ou gastando anos e anos de uma vida preciosa em um caminho que não serve para a maior glória de Deus. O verbo sair, que é usado no verso 1, na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, nos dá uma conotação de uma saída momentânea, temporária, não seria algo definitivo. Ao que parece, Elimeleque e Noemi estavam fazendo uma concessão, como que se eles estivessem nas entrelinhas dizendo o seguinte: nós vamos sair apenas por poucos anos, momentaneamente, e quando a situação melhorar, nós retornamos. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma advertência solene a todos vocês, papais, mamães, vovôs, vovós. Na verdade, eu gostaria de implorar algo a vocês: não façam concessões. Não façam concessões. Terça-feira é dia de culto, de oração. Meus irmãos, o momento mais solene da terça-feira é o culto. Domingo é a escola bíblica dominical. Onde é que nós precisamos estar? Não há o que discutir na escola bíblica. Isso não é uma opção, irmãos. Domingo à noite é culto solene, é dia do Senhor. Não tem compromisso mais importante. Não tem aniversário, não tem bodas, não tem comemoração. Pode ser bodas de 100 anos de casamento. Pode ser depois do culto, irmãos. Por que é que eu digo isso? Dizendo para mim, para minha família e dizendo também para vocês. Porque eu tenho visto pessoas preciosas fazendo concessões e com isso pagando um preço muito caro. Por exemplo, vamos pensar na minha família. Eu tenho 2 filhos, a Yasmin e o Davi. E eles possuem as mesmas obrigações e compromissos de todos os demais jovens. Então, de segunda a sexta é aula pela manhã.
à tarde é curso de alguma coisa. À noite eles têm que fazer prova, ou melhor, estudar para prova, fazer trabalho, tudo que os filhos de vocês fazem da mesma forma. Aí vem estágio, aí vem curso de línguas, e vem curso de piano, vem natação, vem futebol, vem voleibol. É tanta coisa, irmãos, eu tenho que tomar fôlego 3 vezes para dizer tudo que os filhos da gente faz. Não é isso? No sábado ainda tem sabe lá Deus o quê? Aí quando o garoto acorda no domingo de manhã, eu olho para ele, para o meu Davi e falo assim: ô filhão, pode dormir até mais tarde hoje, que é domingo. Só que domingo pela manhã, na minha igreja tem escola bíblica. Com isso, meus irmãos, o que é que eu estou dizendo para o meu filho? Que estudar de segunda a sexta é importante. Fazer o curso de inglês é importante, tocar piano, teclado, violão, nadar, correr, pular, tudo isso é importante. É para ontem, e é de fato. Mas ir para a igreja, a gente pode ver. Ir para a igreja, a gente pode negociar. Ir para a igreja é quando der, quando a gente estiver disposto. Não faça concessões. Tenha cuidado com quem você se relaciona, tenha cuidado com as ligações que você atende, com as postagens que você curte, com as pessoas com as quais você interage. Para se construir uma vida, nós levamos toda ela, mas para se destruir não se levam 5 segundos. Basta um flerte, um olhar, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, um afago, e tudo aquilo que você levou tanto tempo para construir se esvai por entre as brechas dos seus dedos de uma maneira tão rápida, que a sensação é como se você tivesse perdido tudo em um átimo de segundo. Não faça concessões. Não faça concessões. Eu não devo fazer concessões. Este homem se chamava Elimeleque, sua esposa se chamava Noemi. Homem e mulher de Deus. Eu quero acreditar, meus amados irmãos, que Elimeleque não chegou em casa, deu um soco na mesa e falou assim para Noemi: faz as malas que a gente vai lá para Moabe. A Bíblia não nos mostra isso. Pelo contrário, Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Elimeleque aparentemente era um homem de Deus. Então, quem sabe ele chegou em casa, olhou para sua esposa e falou assim: minha filha, me ocorre que nós estamos enfrentando alguma dificuldade aqui na terra de Judá, em nossa cidade de Belém, e eu ouvi falar que lá em Moabe, na terra dos nossos inimigos, onde o Senhor não quer que a gente viva, um povo com quem Deus não quer que a gente tenha contato, tem um pouco mais de pão lá, e eu resolvi levar nossa família para lá. O que é que você acha? Minhas irmãs queridas, irmãos preciosos, o que uma mulher, com todo respeito a Noemi, que era uma mulher de Deus, mas todos nós temos os nossos percalços, ninguém é perfeito, sim ou não? É lógico, ninguém é perfeito, perfeito é Jesus, eu sou imperfeito, vocês da mesma forma. No momento em que Elimeleque, por exemplo, propôs esse plano, Noemi, mulher sensível, auxiliadora idônea, deveria dizer o quê? Mas meu filho, mas é claro que não, olha, eu sei que você é o cabeça do lar, eu sei que você é a pessoa que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse segui-lo, e eu honro a você como uma mulher de Deus que eu sou. Agora a Bíblia me diz que eu tenho que te auxiliar, e nessa decisão você está errado, meu filho. O que foi que Deus nos disse? Que Ele não queria que nós tivéssemos contato com outros povos, nós podemos nos contaminar. Você está dizendo que é pouco tempo, nós não sabemos o que pode acontecer ali. Ora, meu filho, se já está difícil com a bênção de Deus, se a bênção de Deus deve transbordar de nós para a partir de nós abençoar todas as famílias da terra, ora, a coisa mais óbvia é, se aqui está difícil, lá está pior, então vamos ficar aqui, Deus é por nós, Deus vai nos favorecer, Ele vai se levantar sobre a terra, o nome dEle vai ser glorificado, vamos ter um pouco mais de paciência, Deus vai fazer. Nós precisamos, minhas queridas irmãs, sobretudo nesses dias tão difíceis, de mulheres idôneas que sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Todos nós precisamos suar muito para colocar o pão na mesa, pela misericórdia do Senhor. Quando o seu marido chegar em casa dizendo, recebi uma oportunidade de fazer uma hora extra, vou conseguir um dinheirinho a mais para terminar a reforma, trocar o carro, colocar o filho naquela escola, comprar aquele objeto que nós estamos precisando, pergunta logo para ele,
de que horas vai ser isso? Se comprometer o culto da terça, o culto da quinta, o culto do domingo, você já sabe, a mulher de Deus, e diga: eu não concordo, meu filho, não é bênção não. Vamos para a casa do Senhor, Deus vai abrir uma outra porta, Ele é poderoso, vamos chorar nos pés dEle, colocar a nossa necessidade diante do Senhor, dizer: Senhor, olha para esse telhado, olha para essa goteira, Senhor, olha para esse muro, olha para esse piso, olha para esse carro enferrujado. Deus é poderoso, irmãs, Deus é poderoso, irmãos, não vamos nos apressar em sair da presença dEle. Nós somos o povo do Senhor, o povo que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada. Nós sabemos de onde nós saímos, sabemos o que foi feito por nós, nós sabemos para onde nós vamos. Mas se nós perdermos a sensibilidade, nós corremos o risco de tomar decisões equivocadas. E infelizmente, muitas vezes, quando a gente percebe que aquela decisão não foi tão boa, já se passou um mês ou 2 meses, mas às vezes já se passou 1 ano, 2 anos, já imaginou? Quanto desperdício de alegria! Há tantas pessoas preciosas, eu já ouvi tantas vezes falando assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria tomado a decisão que tomei. Um pastor congregacional muito piedoso, muito festejado, muito conhecido, homem de Deus, chamado Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, de tanto ouvir pessoas mais maduras dizendo que se pudessem voltar no tempo, viveriam de uma maneira diferente, escreveu uma resolução, uma afirmação de propósito. Ele disse assim: Jonathan Edwards, declaro que eu resolvo viver a minha vida agora, como se eu tivesse tido a oportunidade de voltar no tempo para vivê-la novamente. O que é que ele está dizendo para Deus em oração? Senhor, não permita que eu faça concessões. Senhor, não permita que eu erre. Ele disse, palavras dele: grava a eternidade em meus olhos. Eu quero te priorizar. Eu quero te priorizar no meu relacionamento conjugal. Eu quero te priorizar na educação dos meus filhos. Eu quero te priorizar na minha vida educacional. Eu quero te priorizar na minha vida profissional. Eu quero que tu seja primazia. Eu quero que tu venhas em primeiro lugar. Porque se não for dessa maneira, não vale a pena. Eles foram para a região de Moabe e ficaram ali. Saíram de Belém. Belém significa casa do pão. Saíram de Efratá. Efratá significa terra fértil. Irmãos, no meio da seca, eles moravam na casa do pão. Quando não choviam, eles moravam na terra fértil. É onde você está agora, olhe para mim. Você está na casa do pão. Você está na terra fértil. Onde é que você vai, meu irmão? Senhor, nos permita ficar aqui. Nós somos o povo mais feliz da terra, não precisamos de mais nada. Deus conhece os pormenores da nossa vida. Deus conhece a intimidade do seu casamento melhor que você. Deus sabe tudo aquilo que você tem enfrentado com seus filhos, os anseios mais sublimes do seu coração. Deus conhece você e Ele vai cuidar de você, eu não tenho dúvidas disso. Meus irmãos queridos, Ele não sangraria por nós das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde para depois nos abandonar. Eu creio com toda a força do meu coração que a graça que nos chamou no princípio vai ser suficiente para nos manter seguros até o final. Quais foram as consequências da decisão que esse casal tomou? Em primeiro lugar, eles saíram da presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era personificada pelo local onde ele se manifestava. Neste caso, pela tenda da aliança, que Deus havia ordenado a Moisés preparar. Deus estava conduzindo o povo, irmãos. Deus se manifestava. É verdade que nesse período não havia um rei, as pessoas faziam aquilo que achavam mais reto, mas quando a iniquidade campeava, Deus levantava um novo juiz.
Deus dava um fôlego ao povo. O remanescente nunca será desamparado. O remanescente nunca será desamparado. E eles preferiram ir para o meio de Moabe. Com isso, eles também abriram mão da bênção do Senhor. No período do Antigo Testamento, a bênção era delimitada pela fronteira de Israel. O objetivo era que a bênção viesse por Israel e a partir de Israel transbordasse para todos os povos. E eles abriram mão disso. Assim como abriram mão também da tradição dos seus pais. Josué dividiu as terras por tribos. Então a propriedade era passada do vovô para o papai, do papai para o filhinho, era a herança dos ancestrais. Elimeleque olha para a história dele e abre mão de tudo aquilo e vai peregrinar no meio de um povo que era hostil ao Senhor, longe da presença dele e da bênção dele. Meus amados irmãos, nós não podemos viver dessa maneira, cometer esse tipo de erro, tomar esse tipo de atitude. Não é porque nós não estamos mais vivendo no período do Antigo Testamento que nós vamos colocar a nossa família em qualquer lugar. Vai almoçar no domingo, você não se baseia pelo cardápio não, meu irmão. Você se baseia pela presença do Senhor. Convém, como presbítero, almoçar aqui. Se alguém me ver aqui, o que é que vai pensar de mim? Convém colocar a minha filha de 17 anos nesse ambiente. Os homens que frequentam esse lugar são hostis a moças assim ou é um ambiente familiar? Você entende? Vai sair para jantar com a família, onde é que você vai? Vai colocar o teu filho para estudar em determinado lugar? Que ambiente é esse? Quais são os valores que são ensinados? Quais são a roda de amigos em que você fica no intervalo, no horário do cafezinho ou do almoço? O que é que você conversa? Com o que é que você concorda? Do que é que você ri? Compartilharam alguma coisa com você na internet? Convém. Quem é você? Você é um oficial da igreja? Você é um homem casado? É uma mulher casada? Você é uma moça ou um moço? Canta na igreja, tem responsabilidades. As pessoas contam com você, você é um referencial. A glória de Deus se manifesta a partir de você. Você recebeu do Senhor a benesse de compartilhar o evangelho, de salvar vidas. Isso é muito sublime, irmãos. Mas infelizmente nós estamos vivendo em uma época que as pessoas não se preocupam mais com isso. Mas nós temos um Deus que é tão santo e que é tão sublime. Não abra mão da sua tradição, não abra mão da história belíssima que você herdou. Há pouco eu li a história belíssima desse local onde vocês se reúnem. Quantas pessoas preciosas antecederam vocês e como eles lutaram para estabelecer o evangelho na cidade de Campina Grande. Meu Deus, a história é magnífica dos missionários, os pregadores itinerantes do evangelho. Ah, irmãos, que Deus nos conceda graça e sabedoria suficiente para nós andarmos na cidade de Campina Grande exalando o bom perfume de Cristo. Guardem algo precioso no coração. A cidade de Campina Grande não é iluminada pelos postes de iluminação pública que possui. A cidade de Campina Grande é iluminada por vocês. A cidade de Campina Grande já não degringolou de vez na violência, nas drogas, na prostituição por conta das forças públicas. Elas são importantes, é verdade. Mas Campina Grande só não apodreceu de vez porque nós somos o sal. Nós somos o povo do Senhor e precisamos preservar isso. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a nos comportar como pessoas que ainda não compreenderam a mensagem da cruz, se passarmos a nos comportar como o sal que perdeu o sabor, de que nós serviremos? De nada. De nada. Então essa família tomou uma decisão. Vamos passar só alguns meses, só alguns anos, quem sabe. O verso 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ah, irmãos, morreu numa terra pagã. Vai ler o Antigo Testamento. Isso é tão forte, irmãos. Ainda há pouco eu lia um livro sobre a vida de um pastor chamado John MacArthur. À época ele comemorava 50 anos de ministério.
Irmãos, pastor Germano, congregacional ali do Monte Castelo, caminhando para 90 anos, irmãos, servindo ao Senhor. Você não tem ideia de como isso é magnífico, de como isso é belo. Eu olhava para esse texto e eu orava a Deus dizendo: Senhor, não me permita ficar pelo caminho. Não quero ser enterrado longe dos meus pais, dos meus pares, da minha família. Em outras palavras, o que eu estava dizendo para Deus é: Senhor, começar bem é bom, mas terminar bem é melhor. Me protege, Senhor, me guarda, toma conta das minhas decisões, de todas as áreas da minha vida. Um ministério de 50, 60, 70 anos é uma preciosidade, irmãos. Quantas experiências com o Senhor, e Deus nos mantém de pé. Irmãos, no mês passado, e a gente diz isso com um coração tão dolorido, tão partido, tanta gente boa ficou pelo caminho. Em troca de quê, irmãos? Já acabou. O que nós temos é eterno, irmãos. Não perece. É uma alegria que não tem a ver com circunstâncias. É uma alegria que está estabelecida no Calvário. Não pode ser perdido. Não pode ser abalado. Isso deve nos confortar, encorajar e motivar para nós seguirmos com os olhos naquilo que nos aguarda no final, até o fim. Elimeleque morreu no meio da terra de Moabe. A morte do provedor era um sinal de tamanho desprazer por parte de Deus. Aquilo que seria momentâneo se tornou uma sepultura. Quantas pessoas não dizem assim: mas eu vou rapidinho, ninguém vai nem perceber. Deus o vê, e Deus o sabe. Olha o resultado. Nós não podemos fazer concessões. Nós não podemos nos apressar a sair da presença do Senhor. Outra coisa que aconteceu com essa família e que parte o coração é que eles casaram fora da aliança. Versos 3 e 4, ela ficou com seus 2 filhos. E os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e o nome da outra era Ruth. E eles ficaram ali 10 anos. Perceba, deveria ser momentâneo, deveria ser rápido. Quanto tempo durou? 10 anos. O patriarca da família morreu. Para a mulher naquela época isso era um caos. Eles foram à procura de um maior conforto. Perderam o provedor da família. E agora os 2 filhos ficaram. E eles optaram por casar fora da aliança. Deus havia sido enfático. Vocês precisam se casar dentro da linhagem, para que vocês sejam abençoados. Ainda hoje é da mesma forma, irmãos. Nós aconselhamos os nossos filhos crentes a casar com quem? Com crentes. Não é assim que o Senhor nos ensinou? Pois bem, eu quero acreditar que quando aqueles rapazes falaram para a mamãe que iam casar fora da aliança, com mulheres que não conheciam ao Senhor, Noemi, como uma boa mãe que era, provavelmente deve ter aconselhado: meus filhos, não é bom. Meus filhos, não é bênção. Mas aparentemente Elimeleque e Noemi já haviam feito tantas concessões, que quem sabe, Malom e Quilion chegaram para a mãe e falaram assim: mamãe, a gente mora no meio dos ímpios. A gente come igual os ímpios. A gente se veste igual os ímpios. A gente fala igual os ímpios. A gente se comporta igual os ímpios. Por que não pode casar? Em Efésios capítulo 6, meus irmãos, texto que nós conhecemos tão bem, o Senhor diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar, tímina, essa expressão grega significa olhe para o exemplo e faça igual. Deus deseja que nós, que compreendemos a mensagem da cruz, apesar dos nossos defeitos e falhas,
Nos esforcemos para ter uma vida que manifeste de tal forma a glória de Deus, que quando os nossos filhos, porventura, cometerem algum erro, nós tenhamos autoridade evangélica suficiente para dizer: quem foi que ensinou isso a você? Por que agora você me vem com essa? Você vê sua mãe agindo assim? Você me vê se comportando dessa maneira? No dia que você vê o seu pai fazer, então você pode fazer. Mas enquanto você estiver sob a minha responsabilidade, você tem que se comportar de acordo com o meu próprio comportamento, porque eu sou sacerdote sobre você. Agora, se nós, irmãos, não estivermos com a vida à altura, então vai ficar difícil, porque nós vamos cair naquele ditado popular: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A filha do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, certa vez compartilhou um testemunho que eu jamais esqueci. Quando ela estava na casa dos 20 e poucos anos de idade, ela decidiu frequentar um determinado lugar. E ela sabia que não era um ambiente para ela, filha de um pastor, filha de um homem de Deus. Mas ainda assim ela foi conversar com o pai. Para quem sabe ouvir uma opinião, como alguém que diz assim: o não eu já tenho, vai que eu consiga o sim, não é? Pois bem, ela se aproximou do pai, abriu o coração, falou do desejo dela de ir para aquele lugar, mesmo sabendo que não era um ambiente ideal para uma moça, filha de um pastor, homem de Deus. E ela conta no testemunho que a resposta daquele homem a fez repensar a decisão que ela estava prestes a tomar de uma maneira magnífica. O pai daquela moça olhou para ela e disse assim: minha filha, você acha que é justo, depois de tantos e tantos anos caminhando ao meu lado, me pedir uma coisa como essa, a essa altura? É como se, em outras palavras, o homem de Deus estivesse dizendo assim: você acha que eu vou permitir uma coisa dessa natureza? Você não percebe que você quase chega a me desrespeitar me pedindo algo assim? Quando nós nos esforçamos, apesar dos nossos erros, irmãos, para termos vidas santas, para a glória de Deus, os nossos filhos desistem de nos fazer determinados pedidos mesmo antes de fazer. Eles já pensam assim: eu não vou nem pedir, mamãe jamais permitiria algo dessa natureza. Eu conheço, é a mulher de Deus, ela não faz concessões. Papai, da mesma forma. Nós precisamos tentar nos comportar dessa maneira para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Essa foi a segunda catástrofe. Elimeleque foi a Moabe à procura de maior conforto, comodidade. Tudo o que ele encontrou foi a sua própria morte e a morte da sua linhagem. Aquilo que seria momentâneo se tornou, irmãos, muito, mas muito demorado. O que é que nós aprendemos com isso? Da mesma forma, nós estamos vivendo dias difíceis. Temos que tomar decisões, temos que tomar atitudes. É muito comum que nas nossas casas, tanto a mamãe como o papai precisem trabalhar para colocar o pão sobre a mesa. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que nós não estamos confundindo o ter com o ser? Eu tenho tentado aconselhar pessoas com as quais eu caminho, que estão inebriadas com o seguinte pensamento: eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Aí eu pergunto assim para eles: quem foi que disse que você tem que fazer isso? Você lê a Bíblia de capa a capa, sabe quantas vezes você vai ouvir Deus te ordenando a dar aos teus filhos tudo que você não teve? Nenhuma vez. Aí as pessoas estão trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Você chega no quarto de determinadas crianças e, irmãos, tem tanto objeto, tem tanta coisa, que se os meninos forem brincar com um brinquedo por dia, eles vão passar uns 3 anos para brincar com tudo que tem. Para além disso, nós estamos gastando verdadeiras fortunas
fortunas para colocar os nossos filhos nas melhores escolas e nas melhores universidades. Isso não é errado. Se você pode fazer isso, faça. Contudo, tenha cuidado para não confundir ter com com ser. Porque você talvez enche o quarto do seu filho de bugigangas, coloque o seu filho na escola dos campeões, na escola dos vencedores, para frequentar o melhor curso universitário, se tornando um dos melhores cidadãos da cidade de Campina Grande ou quem sabe de alguma outra cidade do mundo. Correndo o risco de tornar o seu filho ou a sua filha um grande cidadão da terra, mas um medíocre cidadão dos céus. Melhor do que dar um brinquedo novo para o seu filho é dar presença a ele, é dar um abraço nele, tomar um sorvete com ele. Qual é a comida preferida do seu filho, meu irmão? Qual é a cor preferida da sua filha? Quando é que você teve tempo na sua agenda para sair com a sua filha, com o seu filho, com a sua família? Vai comer um pastel, vai tomar um caldo de cana, sei lá, vai no parque da criança, toma um sorvete. Você tem a benesse de ter um filho pequeno ainda, tem um netinho, leva no parque da criança, joga um futebol, joga um voleibol, se suja com ele, se suja com ela na areia. Esse carrinho eletrônico que você deu hoje, amanhã está quebrado. Uma tarde no parque da criança, o seu neto vai levar com ele para o resto da vida, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza com toda a força do meu coração, irmãos. Brinquedos se quebram e se vão. Roupas de grife saem de moda. Currículos, ora estão atualizados, ora estão desatualizados. Mas as experiências que nós temos com as pessoas que nós amamos, elas permanecem para a glória de Deus. Eu tenho certeza que se Elimeleque e Noemi pudessem observar como as vidas deles seriam em Moabe, eles teriam dito: vamos ficar aqui. Só tem água, vamos ficar aqui. Só tem um punhado de pão, vamos ficar aqui. Papai está aqui, os filhos estão aqui, a família está unida, vamos ficar aqui. Aqui é o melhor lugar da terra. É o melhor lugar da terra. Houve um pensador chamado G.K. Chesterton, ele disse que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, a sua esposa comum e os seus filhos comuns. Milionário é o homem que hoje à noite, antes de dormir, vai no quarto ao lado e vai encontrar os filhos, saudáveis, deitados, cada um na sua cama. Que vai se deitar na sua mesma cama, que quem sabe ele quer trocar o colchão há tanto tempo, ao lado do seu cônjuge. E que vai acordar amanhã com a graça de Deus para tomar aquele mesmo café da manhã. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar. Quando você olhar para aquele pãozinho assado, para aquele cafezinho bem passado, aquele cuscuz que nós olhamos, que nós amamos, aquele ovo mexido, e você vai olhar para a sua casa, para esses móveis, para esse ambiente, e você vai dizer no seu coração: eu tenho tudo que eu preciso, Senhor. Tu és o meu pastor, não há falta de nada. Volte para casa hoje e diga isso para a sua Betel, a casa do pão, para essa terra fértil, e diga: tu és o meu pastor, não há falta de nada. Não há falta de nada. Se nós pudéssemos chegar em qualquer ala de qualquer hospital hoje à noite e perguntássemos a qualquer pessoa preciosa que está lá o que ela queria, sabe o que ela diria? Eu queria estar Quando eu vejo Jesus curando leprosos, quando eu vejo Jesus curando pessoas como a mulher do fluxo de sangue, quando eu vejo Jesus ressuscitando mortos, como Lázaro, por exemplo, sabe qual é a primeira coisa que me ocorre? Que aquelas pessoas, assim que deixaram a presença de Jesus, sabe para onde elas foram? Eu amo voltar para casa, para olhar para a Raíssa, para olhar para os meus filhos. Tá bom demais, irmãos. Todos nós aqui somos felizes e realizados, amém? Amém. Nós não sentimos falta de nada.
Cuidado com as suas decisões. Não faça concessões. Valorize a sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado pelo tempo precioso de reflexão em tua palavra que o Senhor nos deu. Meu Deus, é magnífico poder te servir, é magnífico poder te louvar. Muito obrigado por mais um culto da família, onde nós gastamos aqui, Deus, minutos preciosos, orando, louvando, lendo a tua palavra. Muito obrigado. Mas hoje à noite em especial, nós gostaríamos de agradecer, meu Deus, porque daqui a pouco nós vamos fazer o caminho de volta. E hoje à noite, meu Deus, com a tua graça, nós vamos dormir na nossa cama. Os nossos filhos, os netinhos, quem sabe, vão estar no quarto bem ao lado, protegidos do frio e da chuva. Teremos a noite de um sono restaurador, Senhor. E amanhã, com a tua permissão, os nossos olhos se abrirão mais uma vez. O cônjuge vai estar lá saudável, nós estaremos também. Os nossos filhos vão se acordar, meu Deus, e nós estaremos mais uma vez reunidos na mesa. Meu Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado, meu Deus, pela casa que temos, pelos veículos que temos. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que sacia a nossa sede, pelas roupas que vestimos. Tudo isso, meu Deus, é produto da graça. Tu tens sido fiel, Senhor. Nós não sentimos falta de nada. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.